Sabe, a teoria da relatividade geral de Einstein descreve a gravidade de um jeito fascinante. Não é uma força, mas sim a geometria do próprio espaço-tempo. É uma ideia de uma beleza incrível. Só que, lá no fundo das equações, existem algumas soluções que desafiam tudo que a gente acha que sabe sobre tempo e causalidade. Elas sugerem geometrias onde o futuro de alguma forma consegue se conectar com o passado. Beleza, então qual que vai ser o nosso caminho aqui? A gente vai começar com as regras do jogo, ou seja, a causalidade. Depois, vamos ver como a geometria pode, teoricamente, distorcer essas regras. Daí vamos explorar onde essas ideias malucas aparecem na física, encarar os paradoxos que elas criam, investigar se a natureza tem algum tipo de proteção contra isso e, por fim, entender a diferença fundamental entre matemática e realidade. Então, para a gente conseguir entender como as regras poderiam ser contornadas, a gente precisa primeiro entender muito bem quais são as regras. E tudo, absolutamente tudo, começa com a ideia de causalidade no espaço-tempo, a estrutura que define o que pode ou não influenciar outra coisa no nosso universo. E essa imagem aqui ilustra o conceito de uma forma perfeita. O caminho que qualquer objeto faz pelo espaço-tempo é o que a gente chama de linha de mundo. E em cada ponto, cada instante dessa linha, existe um cone de luz. É esse cone que estabelece uma fronteira rígida entre o futuro que o objeto pode afetar e o passado que pode ter afetado ele. E aqui está o ponto-chave. Localmente, em qualquer pedacinho do espaço-tempo, essa regra é absoluta, inquebrável, nada, absolutamente nada, viaja mais rápido que a luz. A causa sempre vem antes do efeito. É impossível sair do seu próprio cone de luz futuro. Essa é a lei. Ok, até aqui tudo parece bem comportado. Mas e se a própria malha do espaço-tempo for tão distorcida, tão curvada, que essas regras locais que são seguidas à risca o tempo todo acabem levando a um resultado global esquisitíssimo? Pois é, essa é a pergunta que abre a porta para uma das ideias mais alucinantes da física. A resposta não está em quebrar a regra do cone de luz num ponto, mas sim em ver o que acontece com o conjunto todo de cones de luz numa geometria, digamos, extrema. Pensem comigo, aqueles cones de luz que a gente viu que normalmente apontam para cima, sempre em direção ao futuro. Agora imaginem uma curvatura no espaço-tempo tão, mas tão intensa que esses cones começam a inclinar, a tombar. Se eles se inclinarem o suficiente, um caminho que está sempre indo para o futuro local pode acabar formando um circuito fechado, levando de volta ao ponto de partida. E é isso que, na linguagem da física, a gente chama de curva fechada do tipo tempo, ou CTC. Essa definição geométrica precisa de um caminho pelo tempo que acaba onde começou. O objeto em si nunca quebra a velocidade da luz, mas é a geometria global do espaço-tempo que o guia de volta ao seu próprio passado. E o mais impressionante disso tudo é que isso não é só uma ideia abstrata, uma viagem matemática. São soluções que de fato saem das equações de campo de Einstein e que foram descobertas por físicos super renomados ao longo do último século. Essa tabela resume bem 4 exemplos famosos. Temos o universo de Gödel, que seria um cosmos inteiro em rotação, a métrica de Kerr, que descreve o que aconteceria lá dentro de um buraco negro que gira, o cilindro de Tipler, um objeto absurdamente longo e denso girando numa velocidade alucinante, e os buracos de minhocas de Morris Thorne, que precisariam de um tipo de matéria que a gente nunca viu. Todas elas permitem CTCs na matemática. Mas veja, todas exigem condições físicas bem extremas ou que simplesmente não batem com o que a gente observa. E esse ponto aqui é crucial. É a distinção mais importante que a gente precisa ter em mente. Uma coisa é uma solução sair de uma equação. Outra, bem diferente, é a natureza de fato construir aquilo. A matemática mostra o que é teoricamente possível, mas não garante que essas geometrias existam no mundo real. Certo, mas vamos supor que fosse possível seguir uma CTC. Aí a gente entra de cabeça em problemas lógicos gigantescos que deixam físicos e filósofos pensando há muito tempo. O mais conhecido deles, claro, é a chance de criar um paradoxo. E aqui a gente vê duas maneiras bem diferentes de encarar o problema. De um lado, o clássico paradoxo do avô. Uma ação no passado que impede que a própria viagem aconteça. Simplesmente não faz sentido. Do outro lado, tem uma ideia mais sutil. O princípio de autoconsistência de Novikov. Ele diz que paradoxos são impossíveis. Ponto. Qualquer coisa que aconteça num loop temporal já fazia parte da história desde o começo. Não dá para mudar nada. Com esses paradoxos na mesa, físicos do calibre de Stephen Hawking começaram a se perguntar:
Será que a própria natureza não tem uma espécie de mecanismo de segurança? Uma regra fundamental que impede esses loops causais de se formarem? E a conjectura do Hawking é uma afirmação bem forte. Ele basicamente propôs que alguma lei mais profunda da física, provavelmente ligada à mecânica quântica, entre em ação e proíbe a formação de espaços-tempos que violam a causalidade, mesmo que a relatividade geral, sozinha, permita essa possibilidade na matemática. E o mecanismo que ele imaginou para isso é sensacional. A ideia é a seguinte: conforme uma geometria vai se curvando e chega no limite de quase formar uma máquina do tempo, os efeitos quânticos do vácuo ficariam malucos. Eles seriam amplificados de forma violenta, a densidade de energia iria para o infinito bem ali, e essa energia toda destruiria a própria geometria, impedindo o loop de se fechar. É como se fosse uma autodestruição cósmica para evitar paradoxos. Então, vamos amarrar todas essas pontas e resumir o que a ciência pensa sobre isso hoje. Onde é que a gente está nessa discussão tão complexa? O que fica claro é que existe uma tensão enorme aqui. De um lado, a relatividade geral diz, olha, matematicamente é possível. Do outro lado, a física quântica, a lógica e tudo que a gente observa no universo parecem dizer, acho que não. Essa questão fundamental continua em aberto. No fim das contas, essas soluções tão estranhas nos forçam a questionar os limites do que a gente entende hoje. Será que elas são um sinal de que a relatividade geral é uma teoria incompleta? Ou, quem sabe, elas são uma pista, uma pequena janela para uma física totalmente nova, como a gravidade quântica, que um dia vai unir o mundo de Einstein com o mundo quântico e finalmente nos dar a resposta sobre as verdadeiras regras do tempo?